rotatividade ela vai ser inimiga de qualquer inovação, não tem jeito. Né? Numa área específica como a Receita Estadual, então, para você compreender o ambiente que você está inserido, você já leva um tempo, certo? Então, imagina quem está prestando suporte tecnológico a esse ambiente. Então, ele sabe C Sharp, ele sabe a linguagem de programação dele que ele tem que fazer. Ele é um excelente programador, mas ele não detém um conhecimento da área de negócio. E por Receita Estadual ser uma área de negócio, ou de uma área típica de Estado, ou seja, não existe nenhum sistema pronto no mercado que lida com... Como software de prateleira que a gente fala, né? Perfeito, exato, como software de prateleira, certo? Ou seja, eu quero aquilo dali e compro lá o controle de estoque, né? Você já compra o negócio pronto. Ou seja, tem que desenvolver desde o início até a homologação. Perfeito, não há um sistema de fiscalização. Tudo é desenvolvido por auditores para auditores. Eu sempre pensei, desculpa, Lessa, eu vou te cortar, mas aí você complementa. Mas assim, eu sempre pensei nisso aí. Nós temos diversas unidades federadas no Brasil, né? E cada um tem seu desenvolvimento. Você acha que não poderia ter uma, tipo assim, eu sei que existem diversas linguagens de programação, não conheço nada de TI, mas tentar fazer uma unificação de sistemas, porque com a reforma tributária, eu acredito que isso vamos chegar perto disso, será? Interessante essa visão. O que acontece? Hoje a gente está migrando, né, para uma arquitetura de desenvolvimento voltadas para microserviços, certo? Então vamos botar várias aplicações pequenininhas em que o front-end, né, que a gente costuma dizer, vai consumindo essas informações. Se você parte para esse tipo de arquitetura de desenvolvimento, você não precisa estar mais tão preocupado em qual linguagem você vai desenvolver o produto. Tá? Então, eu posso ter uma camada de back-end rodando numa linguagem e o front-end sendo consumido em outra, se comunicando ali via JSON, consumindo uma API. Tá? Então, a gente tem como solucionar isso sim, mas de fato, dentro da GTEC, por exemplo, a gente tenta adotar os produtos novos numa linguagem em que mais desenvolvedores são capazes de desenvolver, justamente para ganhar escala e sustentação operacional. Porque se dá incidente no projeto, por exemplo, do novo CISEX, depois que ele está operando, eu tenho talvez mais um desenvolvedor que pode estar dando suporte a essa aplicação, em detrimento dele estar do desenvolvedor mais experiente estar voltado para um outro projeto. Então ele vai lá e dá esse suporte. Estou falando alguma heresia, Marcelo? Não, é isso mesmo. E aí também uma coisa que a gente tem que ter atenção é o que o mercado também pode te ofertar. Então, por exemplo, se o mercado oferta mais profissionais de uma certa linguagem e você está indo em outra, você acaba cometendo um erro capital. Né? Então tem muito disso. Tem regiões, por exemplo, em Minas, o pessoal gosta mais de Java, que é um tipo de linguagem. Aqui no Espírito Santo é mais .NET. Né? Aí, por exemplo, Prodeste usa .NET, Cefaz usa .NET, então a troca de conhecimento é mais fácil. Agora, você falou a questão da oferta, né? Eu lembro da pandemia, acho que você estava na secretaria, né, Marcelo? Na pandemia, deu um boom em tecnologia no Brasil, né? No mundo, eu acredito eu. Sim. E para segurar também um analista de sistema foi a bolha, né? Num órgão público foi difícil, porque, né, os outros órgãos privados que têm facilidade, que pagam às vezes o dobro, o triplo, perdemos analista, me corrija se estiver errado. Com certeza. Perdemos analista para fora do estado, né, porque estava recebendo 3 vezes mais do que a gente tinha capacidade de pagar. Né? Agora, aproveitando essa questão, Marcelo, como que a Prodeste está trabalhando a questão da gestão de risco na área de TI? E quais as principais estratégias para poder mitigar essa questão? Então, risco, na verdade, sim, risco é uma coisa inerente da nossa vida do dia a dia, né? Porque quando você sai de casa, você já está mitigando o risco. Quando você entra num carro, você está mitigando o risco. É assim, só que isso já está no nosso automático do dia a dia. Quando a gente entra para uma organização, e aí quando eu entrei no Prodeste há 2 anos e 8 meses atrás, a minha preocupação era justamente a questão da segurança, né? O pessoal lá faz um bom dever de casa, né? A gente tem uma boa proteção, boas camadas de segurança, porém, perguntas simples que eu fazia eu não obtive retorno e resposta. Aí a gente lançou alguns
trabalhos lá. E aí a gente fez, por exemplo, um trabalho lá de análise de risco, onde a gente mapeou vários riscos e fizemos um levantamento de priorização. Então tem risco de baixa, média e alta complexidade, e existem os riscos críticos. Fizemos um dashboard, tem um painel onde a gente acompanha, né, o tratamento de cada risco desse. Isso é uma coisa. E aí você falou em estratégia, a primeira foi essa, né, de conhecer o raio-x do Prodeste, por exemplo, e do governo do estado, assim, em termos daquilo que trafega ali no Prodeste, né, enquanto data center, enquanto core de rede do governo. E aí a gente foi fazendo algumas iniciativas, tipo conscientização do usuário, coisas simples, abertura de um e-mail, por exemplo, um phishing, né? São situações simples, mas que geram um grande estrago dependendo da má orientação ou da falta de orientação. Por exemplo, questão de senha, você trocar a senha periodicamente, a quantidade de caracteres, a quantidade de mas é necessário. Eu sei, não estou falando não, mas estou falando como usuário, né? Você precisa alterar a senha. Hoje mesmo eu estava acessando meu computador de manhã, falei, não está funcionando, não está funcionando, eu falei, vou ligar para o Lessa, eu perguntei assim. Mas assim, a questão de segurança, eu acho que ela é fundamental. Você está falando, vocês têm a base de dados de todo o estado. E agora, o nosso banco de dados, Lessa, ele é sensível, né? Nós temos aí a vida dos contribuintes do Estado do Espírito Santo. Você tem a movimentação econômica, contábil, tudo ali dentro. Como que a gente vem trabalhando essa segurança da informação dentro da instituição? Então, o que acontece, acho que vou parafrasear o Marcelo aqui, de fato o risco a gente está correndo nesse momento. Enquanto a gente está falando, a gente está em risco. A gente faz uma análise dos riscos e gerencia os riscos. De fato, fica parecendo aquele joguinho de videogame, sabe? Em que você tem vários inimigos e você tem que ir atacando de alguma maneira, falando, aquele está muito longe, ele não vai me incomodar agora, porque de fato você não vai conseguir limpar a sua tela, certo? Tudo pisca em vermelho. Então a gente, de fato, hierarquiza isso e vai corrigindo e tomando algumas medidas para corrigir essas vulnerabilidades. Algumas são inerentes à própria tecnologia, você precisa atualizar uma versão, por exemplo, do Java para poder corrigir uma vulnerabilidade conhecida do Java. Só que, como os próprios hackers dizem, tem essa frase de que a maior vulnerabilidade não está no sistema, está no usuário. Então, um caminho curto que hoje se tem para um ataque é a violação do credencial. É credencial válida. Não é nem a credencial inválida, é a credencial válida. É onde eles estão usando para justamente fazer os ataques, né? E o que aconteceu agora lá no Ministério do Governo Federal, que eles usaram uma senha válida para fazer todo o ataque lá na parte financeira, pelo que eu me recordo. A questão aí, por exemplo, acabando falando, terminando da parte de segurança, né? Vamos falar agora da inteligência artificial, né? A IA hoje ela está muito... Está em voga. Está em voga, né? Hoje modinha. Todo mundo fazendo curso, modinha, e de fato ela veio mesmo e não tem como você fugir dela, né? Como que a inteligência artificial, Lessa, ela pode ajudar o auditor fiscal no trabalho dele? Olha, na verdade as aplicações são inúmeras, né? Mas existem alguns mantras que a gente coloca para poder gerir, que é o seguinte, a equipe da GTEC é muito curta, e aí eu falo o seguinte, olha pessoal, a gente apesar de ser uma empresa, né? Compara a GTEC a uma empresa de tecnologia, nós não somos uma empresa de inovação. Toda inovação advém da área de negócio, certo? Então eu preciso que a área de negócio gere uma necessidade para que eu consiga prestar essa consultoria de tecnologia e falar, olha, eu tenho uma inteligência artificial que pode te ajudar. E de fato a gente já tem alguns mapeamentos, certo? O primeiro mapeamento que foi feito foi na GEACO, né? GEACO, gerência de atendimento. Isso. Para entregar um atendimento mais eficiente, mais rápido ao contribuinte, certo? Só que a gente tem muita preocupação com o quê? Com a acurácia, né? Com a exatidão da resposta. Porque o contribuinte não pode sair ainda mais desorientado de uma requisição. Orientado errado, né? Exatamente. Não, a gente vê isso na iniciativa privada, né? Às vezes eles utilizam a inteligência artificial no meio do WhatsApp, você pedindo atendimento, você fala lá com a
sei lá, travado, a né? Lili da vida, sei lá, colocando o nome ali que eles dão, né? E você fica mais desorientado que orientado, né? E você comentou sobre a gerência de atendimento, começando pela essa gerência inteligente. Isso, então há uma vontade da área de negócio dessa aplicação. A gente está tentando montar um piloto, precisa fazer uma aquisição tecnológica para isso. Né? A aquisição é um dos pontos, um dos gargalos, né, que diferencia o governo da iniciativa privada. Né? Um processo de aquisição no governo, a gente sabe, faz DTP, faz TDR, ainda tem todo um trâmite administrativo. E com a aquisição dessa ferramenta, a gente sim vai conseguir explorar inicialmente para possivelmente o auditor que responde a pergunta ter o auxílio da inteligência artificial para poder validar a resposta, e com isso a gente vai retroalimentando essa inteligência que vai aprendendo com a validação. O auditor diz, olha, essa resposta está muito boa, só segue. Não, eu mudaria isso daqui nessa resposta. E ela vai reprocessando e aprendendo. Quando a gente atingir um nível de eficiência que fale, olha, nós temos percentual de eficiência de 99,9%. Poxa, que percentual bom já dá para colocar. Mas vale lembrar que, como auditor, mesmo estando na GTEC, a gente sempre fica preocupado com aquele 0,01%. E aquela resposta errada, certo? Então, quem será responsável? Será a GTEC responsável? Exato. Tipo assim,